No dia de hoje venho mostrar-vos que o histórico do Partido Socialista nas estradas não costuma ser positivo e venho mostrar-vos novamente que os mídias tradicionais voltaram a ocultar a força partidária a que este senhor pertence. Vamos ver que notícia é esta, o que é que isto tem a ver com a estrada e fazer uns breves comentários. Ora, como eu dizia, efeito do álcool, mas há um detalhe omitido nas manchetes, é do Partido Socialista. José Salgueiro, presidente da Junta de Freguesia de Tolosa, eleito pelo Partido Socialista, foi detido pela GNR por condução com uma taxa de álcool considerada crime. Em várias notícias, porém, houve um detalhe que desapareceu dos títulos, o partido do autarca, e portanto este senhor, basicamente, que está aqui, terá conduzido com uma taxa de álcool criminosa no sangue. Eu acho que é acima de 0,5 que se torna ilegal, e depois, eu acho que é 0,5 ou 0,2, já não estou certo, e depois vai progredindo. Quanto maior for a contraordenação, mais próxima se torna de um crime. Eu acho que é assim a lei, basicamente, e neste caso estamos a falar de uma percentagem de 1,7. Portanto, independentemente de ser 0,5 ou 0,2, 1,7 é o triplo, quase o quádruplo, na verdade. A detenção do presidente da Junta de Freguesia de Tolosa por condução sob o efeito de álcool acabou por gerar tanta atenção pelo caso policial como pela forma como parte da comunicação social, tratou a notícia. Em vários títulos e publicações, o facto de José Salgueiro ter sido eleito pelo Partido Socialista foi simplesmente omitido, o que é bastante conveniente, porque é como eu vos digo, e acho que é sempre importante dizer isto, eu já vi notícias anteriormente, e não é por ser o Chega, é era pelo cargo que não existia, no caso de determinadas pessoas, em que o título era ex-candidato do Chega. Ou seja, uma figura que, se for militante, a militância é livre e, portanto, não há simplesmente nada que vocês possam fazer de forma arbitrária sobre a militância de um partido. Tem essa questão. E depois, por outro lado, a única coisa que vocês podem fazer com um responsável político é retirar-lhe a confiança política, porque o Partido Socialista nem sequer pode dizer a um vereador: olha, o meu amigo tem que se demitir. Não, tira-lhe confiança política, ou ele passa para independente e ele pode perfeitamente manter o cargo e continuar-se na sua atividade política, o que da minha parte considero que é errado. Mas isto é ocultado. Ou seja, esta figura que tem responsabilidades políticas, é um presidente da Junta de Freguesia e foi eleito pelo Partido Socialista, é atualmente do Partido Socialista e foi eleito com responsabilidades políticas pelo Partido Socialista, e os mídias tradicionais decidiram omitir o partido deste senhor. É coincidência, estou certo de que são aqueles lapsos bastante convenientes. Enquanto algumas manchetes destacavam a alegada fuga à GNR e a taxa de álcool registada, a referência ao partido do autarca desapareceu por completo de diversas peças noticiosas, situação rapidamente comparada com o tratamento dado a casos envolvendo dirigentes ou autarcas do Chega, onde a identificação partidária surge, regra geral, logo no título e em destaque, mas vamos a factos, e já vamos ler esta parte. E pior, atenção, as notícias não dizem apenas ex-candidato do Chega, arranjam provavelmente a única foto numa circunstância absolutamente, enfim, isolada, em que André Ventura também está na fotografia. Ou seja, colam-no no jornal e dizem ex-candidato do Chega. Tem responsabilidades políticas? Não. Alguma vez foi eleito pelo Chega? Também não. Então tem a militância política? Sim, a militância política é livre e não pode ser retirada de forma arbitrária. Mas é basicamente isto que temos. A capa do Correio da Manhã desta quarta-feira, do dia 20 de maio de 2026, surge com a manchete: dirigente do Chega faz chorar filha com cebola. Já no caso conhecido no mesmo dia, envolvendo o presidente da Junta eleito pelo Partido Socialista por condução com álcool, a filiação partidária acabou por ser omitida de vários títulos e destaques noticiosos, a tal coincidência. José Salgueiro, presidente da Junta eleito pelo PS, foi detido pela GNR na madrugada de domingo, após ter sido interceptado a conduzir com uma taxa de álcool considerada crime, depois do encerramento da Feira do Queijo em Tolosa, no concelho de Nisa. Segundo as informações conhecidas, uma patrulha da GNR terá detectado o veículo conduzido pelo autarca a circular de forma irregular durante a madrugada. Os militares acionaram os sinais luminosos e deram ordem de paragem, mas o condutor apenas terá imobilizado a viatura a alguns quilómetros mais à frente, já na proximidade da residência. De acordo com os elementos remetidos ao tribunal, José Salgueiro terá acusado inicialmente
uma taxa de álcool de 1,7 gramas por litro, que é uma taxa bastante elevada face àquela que é a lei. Posteriormente, já no posto territorial da GNR, um segundo teste terá registado 1.4, ambos valores enquadrados como crime rodoviário pela legislação portuguesa. O autarca foi detido, entretanto libertado e notificado para comparecer no tribunal. Segundo informações avançadas pelo CM, o presidente da Junta terá sido sancionado com multa e inibição temporária de conduzir. Contactado pelo jornal, José Salgueiro confirmou a ocorrência, embora tenha referido que os valores da sanção aplicada seriam inferiores aos inicialmente divulgados. E, portanto, basicamente é isto, meus caros. Uma figura que conduz com álcool a mais no sangue, e o tratamento nos mídias tradicionais é distinto. E, aliás, independente de qual destas duas, era o que a própria notícia dizia, independentemente de qual destas duas taxas for a verdadeira, estamos sempre perante um crime rodoviário. E, portanto, esta figura, que é o presidente da Junta, atenção, tem responsabilidades políticas, e eu não vi ninguém no Parlamento, não vi um único jornalista, nem dos da CM, que são os mais atrevidos e os que andam sempre atrás de alguma polémica para conseguirem, enfim, ter mais audiências. Eu não vi um único jornalista da CMTV à porta no Parlamento, do grupo parlamentar do Partido Socialista, a perguntar: José Luís Carneiro, o que é que tem a dizer sobre este responsável político do Partido Socialista? Já lhe retirou a confiança política? E se não lhe retirou a confiança política, como é que escolhe os candidatos às eleições autárquicas? Acha normal ter uma pessoa a conduzir com 1,7 de álcool no sangue? Como é que escolheu os candidatos autárquicos? Que tipo de credenciais é que eles tinham? Não acha que deve rever a forma de recrutamento do Partido Socialista para evitar estes casos? Que tipo de medidas é que já tomou internamente para verificar se os outros autarcas não andam também a conduzir bêbados? Não sei. Algumas destas medidas eu acho que seriam interessantes, porque o André Ventura é basicamente responsabilizado, e todo o partido são responsabilizados pelas ações de um ex-candidato. Não é um responsável político, não é ninguém relevante num partido, é um ex-candidato numa junta de freguesia atrás do sol posto, como se costuma dizer. Este senhor é presidente da junta de freguesia e ninguém questiona o José Luís Carneiro sobre o seu método de recrutamento para cargos públicos em Portugal. Tem alguma graça ver esta ambiguidade, basicamente, de critérios dos mídias tradicionais, e é como eu vos digo, isto está aqui mencionado no Folha Nacional, foi confirmado pelo presidente da Junta de Freguesia, e não vai haver um único órgão de comunicação social, ou pouquíssimos, talvez o Sol faça essa gracinha, mas vão ser dos poucos, que vão dizer: meus amigos, têm aqui um presidente da Junta de Freguesia do Partido Socialista que estava a conduzir com 1,7 gramas por litro de álcool no sangue, e é importante que se saiba que este senhor é do Partido Socialista. Muito menos alguém vai questionar José Luís Carneiro, nem ele vai responder a coisíssima nenhuma, porque se fosse o André Ventura já tinha que estar a responder por todas as ações, tanto pelas dele como pelas ações do ex-candidato a uma junta de freguesia atrás do sol posto, como se costuma dizer. E, portanto, era isto no fundo que eu tinha para partilhar. Fico-vos, entretanto, muito grato que estejam desse lado. Deixem só o gosto neste vídeo e subscrevam o canal. Tem as minhas redes sociais, o MBA na descrição, por acaso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.